O início da minha carreira profissional, cara, já tem aí uma trajetória de 20 anos. Tudo começou lá em Parintins, né? Quando uma produtora de grande porte foi solicitada para fazer uma campanha política. E foi lá que eu tive o primeiro contato com todo esse universo que hoje a gente vive aqui. Inclusive isso aqui tudo me encanta, né? Uma coisa que eu costumo falar, estava falando aí nos bastidores, que a magia de trabalhar com publicidade é um dos fatores que me fazem acordar todos os dias com a mesma emoção e a mesma garra de 20 anos atrás. Então, o meu ingresso na comunicação foi uma coisa bem inusitada. Meu pai, ele é eletricista, e essa produtora que chegou para fazer uma campanha política em 2000, em Parintins, precisava preparar a casa para receber todos aqueles equipamentos. Então meu pai, eletricista, e eu ajudava ele nessas demandas diárias ali, tendo em vista que em Parintins não tem tantas oportunidades e é uma forma de ele me ajudar, eu ia ajudá-lo também. E foi quando eu chego nessa casa e me deparo com todo aquele amparato de equipamentos que me fascina. De cara eu já fico extremamente fascinado e encantado com tudo aquilo que eu via. Já tinha esse sentimento e esse desejo desde quando comecei a assistir televisão, ver os bastidores de como aconteciam os filmes. Então tudo isso já me encantava. Quando eu vi pela primeira vez aquilo de perto, aí pronto, eu falei, é isso que eu quero para minha vida e pronto. Então, com isso, eu fiquei ajudando meu pai, preparamos a casa para receber esse equipamento. Enquanto isso, ia chegando as coisas, as equipes, os funcionários. Foi aí que eu tive o primeiro contato com Naelson e Felipe. A princípio, Naelson, cinegrafista e diretor de cena, Felipe, designer também. E assim, eles pegaram e me deram uma abertura, né? Como até hoje eles são umas pessoas bem acessíveis, eu acho que uma das coisas que eles têm assim, que é o diferencial, é a essência, a acessibilidade que eles dão às pessoas. Apesar da correria do dia a dia, das responsabilidades que eles têm, eles conseguem ainda ser pessoas acessíveis, né? Então foi quando eles gostaram bastante de como eu me comportei, a minha postura, e me fizeram um convite na época. O meu pai termina o trabalho, o serviço, e é chamado para ser o vigia da produtora. E na época não tinha essa facilidade da tecnologia de envios, né, para as TVs e emissoras, e ainda era entregue fisicamente. CDzinho, fita, mini DV, tinha que levar. Então eles precisavam de um cara que conhecesse a região, conhecesse as TVs e os meios de comunicação lá, os veículos, conhecesse os caminhos ali para ser mais rápido na hora de uma entrega. Aí foi quando conseguiram alugar uma moto para mim, disponibilizaram gasolina e eu mandei ver ali entregando as fitas em tempo recorde. E assim, eu sempre fui um cara muito comprometido e o que eu queria só era ficar próximo e perto de tudo aquilo. Mesmo que naquele momento eu ainda fosse um simples motoboy. Aí foi quando tudo isso passa, a campanha termina, um certo dia eu chego lá na produtora, as coisas estavam sendo desmontadas e isso bate um pouquinho de tristeza naquele momento, porque eu estive tão perto daquela realidade, tão perto daquele sonho e de repente tudo aquilo estava indo embora. E eu sem possibilidades, sem conhecimentos, sem parentes em Manaus que pudessem me ajudar e principalmente fazer TV na época, precisava ter um poder aquisitivo estável para poder fazer cursos, se especializar e entrar dentro desse universo. Aí foi quando eu já havia trocado o telefone com o Naelson Felipe, na hora da arrumação eu ainda ajudei
eles a se organizarem, embalarem os equipamentos, com aquele aperto no coração, mas o meu sentimento era que aquilo não acabava por ali. Foi quando um certo dia, Naelson e Felipe me ligaram à noite e falaram que estariam abrindo uma empresa, uma produtora de vídeo em Manaus, e gostariam de saber a minha disponibilidade, se eu tinha coragem ou até mesmo a intenção de vir para cá, né? Aí adivinha? Não pensei duas vezes, eu disse sim, com certeza. Quando é que tu pode vir? Falei, cara, minha mãe tá no interior, meu pai tá por aqui, posso ir amanhã. Mas tu tem dinheiro? Eu disse, não, mas eu tenho um cordão e tenho um celular. Dá para eu deixar no barco empenhado, depois vocês tiram para mim. Vocês se comprometem? Sim, a gente se compromete, nós vamos nos comprometer com esse recurso. E quando você chegar aqui, a gente tira, beleza? Eu disse, perfeito. Não pensei duas vezes. Liguei para minha mãe, que estava no interior, e informei ela falou que era loucura, né? Eu já estava com os 18 anos, sem muita perspectiva de crescimento em Parintins, né? Ou você é funcionário público, ou você se torna dono de um comércio que estava muito longe da minha realidade, porque o histórico da minha família não é de pessoas que já estavam com uma situação financeira em Parintins estabilizada, ainda estava em ascensão, ainda tentando se estabilizar. Então, essa possibilidade era descartada. E ser funcionário público lá é aquela coisa, você só entra se for apadrinhado. Então, como nós éramos pessoas humildes, simples, sem muito conhecimento com as pessoas ali, possibilidade zero de crescimento. Foi por isso que eu não titubeei, não pensei duas vezes e vim embora. Aí foi quando cheguei aqui, Naelson e Felipe tinham uma produtora, já tinham aberto uma produtora chamada Five Comunicações, que era de 5 sócios, daí a origem do nome, e desses 5 conheci 3, né? Então assim, me fizeram um convite para eu ser vigia. E como falei no início, não tinha parentes aqui, então o que acontece? Seria perfeito, eu vou morar na produtora. E lá na produtora eu passei a morar em um banheiro desocupado, não tenho vergonha de falar. Então assim, ali durante eu acho que uns 6, 7 meses da minha vida foi minha casa, organizado, banheiro grande, e eu era vigia, cara. Eu era vigia, por isso que eu falo que a minha história com a Tessa é uma história muito bonita de superação e evolução. Hoje, a minha relação com a Tessa é uma relação muito sólida, nós não temos nenhum tipo de ruído, eles são uns caras muito abertos na questão, pô, eu recebi uma proposta assim, te agradeço, cara, vai lá, o que eu quero é o melhor para você, o crescimento é muito importante. Eles pegam e valorizam isso daí e principalmente te incentivam. Eles não pegam e não te prendem a nada dentro da Tessa. Eles querem, pelo que eu observei, eles pensam muito nessa questão pessoal de cada pessoa. Se você acha que aquele é o seu momento, você acha que a sua saída vai agregar e vai te impulsionar a crescer, eles te dão liberdade. E te dando liberdade, tu pega e começa a andar com as tuas próprias pernas e toma as tuas próprias decisões, se aquilo ali foi uma escolha certa ou errada. E detalhe, ainda te digo mais, se você errar e não se sentir confortável e sair da Tessa com as portas abertas, você pode ter certeza, você terá as portas abertas novamente e uma nova oportunidade e chance de estar no mercado. É uma coisa que eu acho muito legal dos caras, que eles valorizam muito essa questão da escolha de cada um, não prendem e não oprimem ninguém. Se você acha que vai crescer, vai. Se não, sinto muito, não dá pra gente segurar. Muitas das vezes eu sou um cara que tem uma relação de idas e vindas na Tessa de pelo menos umas 6 vezes. E quando eu falo sobre relação sólida, é disso que eu estou falando. Saí de portas abertas a primeira vez, aí de lá para cá a porta não teve mais
mais dobradiças comigo. Elas não se fecham porque nós somos bem claros, somos bem transparentes em tudo que negociamos, em tudo que contratamos, e se tornou uma relação de afinidade, amizade, de troca de conhecimento e principalmente admiração. Admiro Naelson e Felipe pelas pessoas que são, pelo ser humano que são, pelos profissionais que foram os primeiros a acreditar quando ninguém acreditava em mim. Eu não tinha possibilidade de estar onde eu estou hoje se não fosse os dois me oportunizando este momento. Então, eu só tenho muito a agradecer a eles. A minha história com a Antessa, ela acredito que será eterna, porque o que eu sou hoje, o que eu devo, minhas conquistas, o que eu sou hoje e as minhas conquistas eu devo todas a eles. Gratidão sempre, e que esses 20 anos que se passaram foram 20 anos só de... 20 anos... Desses 20 anos que se passaram, foram 20 anos só de crescimento, uma exceção a cada ano. E hoje, uma das maiores produtoras do Norte, uma estrutura maravilhosa, não tem comparação. Aqui em Manaus, eu sou um cara que já rodei e rodo em algumas produtoras, e nessa questão de estrutura, qualidade e atendimento, a Tessa desponta sem sombra de dúvidas. Uma das histórias muito interessantes que marcaram assim a minha vida profissional junto à Tessa, tem uma engraçada e tem uma muito séria que eu vou levar para o resto da minha vida. Foi quando eles me oportunizaram. Eu saí de vigia para assistente de câmera e eu passei a viajar com eles em um programa chamado Case Você. No passado, que até hoje está no ar, são 15 anos, né, de Case Você, na verdade 16 ou 17, né, já, né, 17 anos de Case Você. E desses 17 anos eu tive a honra e o prazer de participar de pelo menos 12 anos. E foi onde tudo começou. Assim, uma história marcante foi quando, de tanto eu acompanhá-los, Naelson, um ótimo câmera, e eu ali seguindo os passos dele, as referências, enquadramento, corrigindo, iluminação, isso, aquilo, outro. E foi quando chegou um momento que ele não pôde ir para as viagens. Na antiga configuração do Case Você era, enquanto a casa seria reformada, estava sendo transformada pelo Aquiles, nós estávamos com os donos das casas viajando em algum lugar, um hotel, dando um final de semana com entretenimento enquanto tudo acontecia. E o ponto marcante aí, a história marcante, foi quando eles me oportunizaram eu filmar carreira solo. Sentiram que poderiam confiar em mim, em me deixar com essa missão tão importante, que era acompanhar os donos da casa numa viagem. E para você acompanhar esses participantes nas viagens, você tem que ter postura, você tem que ser um cara respeitador, muito profissional acima de tudo, um cara que não se envolve com vícios, não gosta de beber nem fumar, porque independente de o cliente querer que você faça isso ou não, você tem que manter a postura profissional. Isso tem uma coisa que eu cresci aprendendo, eu cresci vendo profissionalmente, é que nós não podemos misturar as coisas. E é claro que tem muitos contratempos, algumas situações, mas uma bem inusitada foi quando eu e o Felipe, nesse mesmo programa, em uma outra edição dele, só que nesse mesmo programa, a gente na agonia, já ali com 8, 9 anos de história dentro do Sabores, do Case Você, 8 ou 9 anos dentro 8 ou 9 anos de história já no Case Você, a gente já fazia isso organicamente, sem precisar ensaiar muito, sem nervosismo, tudo bem orquestrado. A gente sai para uma externa.
E nessa externa eu já tinha um assistente. Eu sempre fui um cara muito preocupado com checklist. Só que quando você passa a ter um assistente, você passa a depositar meia confiança no cara. Então o que acontece? Eu venho aqui nesse mesmo estúdio já e separo tudo, faço checklist, é isso. Separo tudo, faço checklist, é isso aqui que nós vamos levar. E a gente entra no carro, o Felipe sai, o Felipe dirigia, gosta de estar nas externas, ele na Elsa sempre que tem oportunidades, isso eu acho legal que eles acompanham até hoje. E bora, entramos no carro, fomos embora. Chegou lá no local da externa, na locação, a gente olha um pro outro, descarrega daqui, descarrega dali, tirou aquela parafernália toda e bora lá, cadê a câmera? Cadê a câmera, mano? Aí o Felipe me olhou, mano, cadê a câmera? Aí eu olhei pro assistente, Diego, cadê a câmera, cara? Ei, tu não trouxe não? Cara, tu é o assistente, né? Eu já fiz o checklist, né? Como assim? Aí ele, pô, então ficou lá perto da porta, olha, meu Deus! E detalhe, a gente costuma sair com 1 hora de antecedência. Naquele momento nós saímos, porque tem horário em condomínio, né? Nós saímos com meia hora, chegamos lá na agulha para voltar para pegar a câmera. E detalhe, vale a pena ressaltar que a câmera não era as DSLRs de hoje, que cabe na palma da mão. Eram câmeras de 8, 7, depois que elas estavam montadas, com microfone e bateria, chegava a 12 quilos, né? Era uma Sony PW70, grande, cara. Não tinha como esquecer. E eu sei dizer que naquele momento a gente ficou bem estressado, marcou muito porque é um erro primário. Eu gosto de errar para aprender, mas coisas primárias não, entendeu? Aí por isso me marcou tanto. E uma outra coisa que vale a pena pontuar aí que marcou, a gente naquela correria, os equipamentos não eram tão modernos, para a câmera ter um iluminador em cima, ela precisava de uma bateria extra. E essa bateria extra, ela tinha uma autonomia de meia hora. Então foi quando entrou as adaptações, né? Bateria de no break para segurar ali uma iluminação durante 3, 4 horas. Aí o que acontece? A gente pega e faz uma dessas adaptações. Uma pochete aqui, uma bateria dentro, que sai um fiozinho, liga no Sangan e passa ali 3, 4 horas, lindo. Só que, numa dessas, eu e Felipe indo para a externa, Felipe era o motora. Eu e Felipe indo para a externa, eu com a pochete aqui do lado. Felipe falou, cara, será que tá seco o radiador do carro? Tô sentindo cheiro de queimado, brother. Aí eu falei, cara, eu acho meio difícil, mas eu dei uma olhada, até isso a gente fazia, eu dava uma olhada nos carburadores, pra ver se tinha água. Aí, cara, quando eu olho pro lado, era do meu lado, a pochete pegando fogo, do nada, encostou o negativo e o positivo lá dentro e a coisa incendiou toda. Quando eu puxei, a pochete estava derretendo, foi um outro perrengue assim que marcou pra caramba, né? Bom, cara, a Tessa pra mim, profissionalmente, ela agregou muito. Imagine que o Naelson, um bom câmera, o Felipe, um bom design. Eu tenho um pouco dos dois, cara, comigo. As técnicas que eles têm, eu também tenho. Só que, como todo aluno, a gente pega e se aprofunda, né? Eles são os caras que deram norte e me deram liberdade. E quando perguntam o que a Tessa é profissionalmente na tua vida, cara, pra mim ela é tudo. Por ela que eu estou aqui, por ela que eu me tornei o que eu sou, por conviver com Naelson e Felipe, que eu tenho um pouco da essência dos dois, eu posso dizer assim, somos amigos, os amigos não, por favor, editor, hein? Somos amigos e partiu de amigo para admiradores, cara. Eu admiro muito. Eu sou um cara que admiro muito eles, o trabalho que eles vêm desempenhando e o crescimento que eles têm no mercado. E eu tenho orgulho de dizer por aí que eu comecei na Tessa.
é uma empresa pioneira. Se eu cheguei e estou aonde estou hoje, foi por eles terem me dado uma oportunidade. Nesses 20 anos, cara, o que eu desejo para a Tessa? Eu desejo o de sempre, é o que vem dentro do meu sentimento a vida toda, quando eu vejo cada conquista, cada passo dado para melhor que a Tessa dá, é o que eu desejo, que ela continue crescendo. Desejo aos donos vida longa, por eles serem duas pessoas que não têm maldade, são duas pessoas que investem tanto na mão de obra humana quanto na técnica. Então, a mensagem que eu deixo é: parabéns aos dois pelo excelente trabalho que vocês vêm contribuindo no mercado manauara em trazer o melhor, trazer as novidades e trazendo assim um legado e uma referência para as próximas gerações, tanto o Naelson com seu filho, o Felipe com a sua filha, e eles sempre abriram as portas para as pessoas que estão começando. Então, com certeza, também estão deixando o legado para pessoas até que não são parentes, mas com certeza terão eles sempre como uma referência do audiovisual amazonense, manauara e principalmente uma referência de pessoas. Parabéns, Tessa, parabéns, Naelson e Felipe, parabéns toda a equipe Tessa e todas as pessoas que passaram durante esses 20 anos aqui. Que desses 20 anos, mais 20 venham e venham sempre com sucesso, realizações e crescimento. Muito obrigado.